Oi, crianças, tudo bem? Eu estou aqui para mais uma linda história. E hoje eu vou contar para vocês a história de um menino que era muito odiado pelos seus irmãos. E para se livrarem dele, os irmãos planejaram algo muito cruel. O que será que aconteceu? Vocês querem saber? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Olá, eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e dá o seu joinha. Assim você ajuda outras crianças a conhecerem a palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar? A história de hoje é sobre uma família muito grande. É a família de Jacó. A Bíblia diz que Jacó tinha uma filha e 12 filhos. E José era o filho mais novo de Jacó. Jacó amava a José mais do que a todos os outros filhos. E ele deixou isso muito claro quando deu um presente para José. O presente era um casaco tão bonito que até um príncipe ou outra pessoa importante poderia usar. Mas quando os irmãos de José viram aquele presente, eles não gostaram nada. Eles ficaram com inveja do irmão. A Bíblia diz que eles odiavam José. E a inveja dos irmãos dele aumentou, cresceu ainda mais quando José contou para eles um sonho muito estranho que ele teve. José disse que sonhou que eles estavam trabalhando no campo, amarrando os feixes de trigo. E de repente, o seu feixe ficou em pé, enquanto os feixes dos irmãos se inclinaram para o feixe dele. Os irmãos de José não gostaram nada deste sonho e eles ficaram furiosos. Logo depois veio o segundo sonho. Provavelmente José sabia como seus irmãos iriam reagir a este sonho, mas parecia importante contar a eles. José disse que sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. E naquele momento, Jacó repreendeu José. Ele disse: "O que é isso? Que sonho é este? Eu, sua mãe e seus irmãos, vamos nos inclinar diante de você?" Jacó ficou perturbado com os sonhos do filho, mas ele sabia que muitas vezes Deus falava de maneira especial com seus filhos. Mas os irmãos de José não pensavam assim. A inveja e o ódio deles só aumentava. Ai, crianças, não deve ter sido fácil para José conviver com a inveja dos seus irmãos. Mas Deus estava trabalhando na vida de José e dando paciência a ele. Se você já conhece o Senhor Jesus como Salvador, você precisa continuar crescendo. Você precisa lembrar que Deus pode lhe dar forças para ser paciente. Sabe o que é ser paciente? É aceitar as dificuldades em sua vida, sabendo que Deus tem controle sobre todas as coisas. Deus permite as dificuldades em nossa vida por alguma razão. Talvez as pessoas na escola ou até em sua família tratam você mal porque você é filho de Deus. As pessoas podem dizer ou fazer o mal contra você só porque você tenta obedecer a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, está escrito: "Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos." Então lembre-se, as dificuldades que você enfrenta podem servir para você aprender alguma lição. Certo dia,
Os irmãos mais velhos de José levaram os rebanhos do pai para pastar, perto da cidade de Siquém. Passado um tempo, Jacó mandou José ir ver se os seus irmãos estavam bem. Como eles estavam passando? Sabe, crianças, o lugar onde os irmãos de José estavam com os rebanhos era bem distante. Mesmo assim, José se prontificou a atender, a obedecer a ordem de seu pai. E depois de andar muito até chegar no local indicado, José não encontrou os seus irmãos. Eles não estavam ali. E José ficou andando, procurando seus irmãos e nada de encontrar. Então alguém disse para ele que seus irmãos estavam em outro lugar chamado Dotã. E esse lugar também não era muito perto. Era quase 20 quilômetros. E vocês acham que José ficou reclamando? Não. José logo começou a caminhada até Dotã. Ele queria obedecer o seu pai, levando notícias de seus irmãos. E finalmente José encontrou seus irmãos depois de andar bastante. E quando eles viram José de longe, eles falaram: "Vejam, aí vem o tal sonhador." E eles tiveram o plano terrível de matar José. Sabe, crianças, a inveja pecaminosa daqueles homens os levou a querer matar seu irmão. Todos neste mundo nascem com pensamentos e desejos pecaminosos. Todos, inclui você e eu. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, está escrito assim: "Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas." Os pensamentos e os desejos do seu coração enganam você e o leva a praticar, a ter atitudes pecaminosas, como colar numa prova na escola ou mentir para seus pais. Seu coração pode lhe dizer que não faz mal agir assim. Mas sabe o que Deus diz sobre isto? Deus diz que o pecador deve ser castigado. E sabe qual é o castigo para o pecado? É ficar separado de Deus para sempre, num lugar terrível chamado inferno. Isso é muito sério. E sabe por que tem que ser assim, crianças? Porque o Deus que fez você é santo. Deus é puro, é perfeito em tudo que faz. E mesmo sendo pecador, Deus ama você. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, está escrito: "Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Apesar do seu pecado, Deus ama você. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, a este mundo para receber o castigo em nosso lugar. O Senhor Jesus sofreu derramando o seu sangue e morreu na cruz por você." Eu vou ler um versículo que está em 1 João, capítulo 1 e versículo 7, que diz assim: "O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado." Jesus derramou o seu sangue puro naquela cruz. Ele morreu e foi sepultado, mas depois de 3 dias, a Bíblia diz que Jesus voltou a viver e ele voltou para o céu. E é por isso que só Ele pode perdoar você do seu pecado e livrá-lo do castigo de Deus. Por causa da inveja, aqueles homens queriam matar seu irmão. Então Rúben, o irmão mais velho, deu outra ideia para eles. Na verdade, Rúben queria livrar José da morte. E ele disse: "Gente, por que a gente apenas não joga José dentro do poço?" Ele tinha a intenção de livrar José. E os irmãos não sabiam que Rúben estava querendo livrá-lo da morte.
Então eles concordaram em apenas jogar José dentro daquele poço vazio. E quando José chegou pertinho deles, sabe o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi tirar aquele casaco de José. Eles arrastaram José para dentro do poço. Quanta maldade, hein, crianças? E sabe o que eles fizeram depois? Eles sentaram perto daquele poço e foram comer. Talvez José até pediu para eles tirarem ele dali, mas eles ignoraram. Eles não estavam se importando com a vida de José. Com certeza ele estava cansado, com fome, de tanto andar para ter notícia de seus irmãos. José deve ter ficado pensando por que ele estava passando por tudo aquilo. Mas Deus estava cuidando de José e estava dando forças a ele para ser paciente. Enquanto aqueles homens comiam, eles viram alguns camelos se aproximando. Era uma caravana de mercadores que estava indo para o Egito. Eles estavam levando seus produtos para vender. E Rúben não estava ali para defender o seu irmão. Então Judá deu a ideia de venderem José como escravo para aqueles mercadores. E eles gostaram da ideia. Tiraram José do poço e ofereceram para os mercadores. E eles quiseram comprar José. Pagaram 20 peças de prata por ele. Então os mercadores seguiram viagem, levando José para o Egito. Quando Rúben voltou, que viu o poço vazio, ele ficou apavorado. E agora, o que eu vou fazer? Rúben era o irmão mais velho de José. Ele se sentia responsável por ele. E agora, o que ele ia dizer para o seu pai? E sabe, crianças, o plano daqueles homens continuou. Eles mataram um animal e mancharam aquele casaco de José de sangue. Então eles voltaram para casa. E quando chegaram lá, eles mostraram o casaco para Jacó. E quando Jacó viu, ele disse: é o casaco de José. Algum animal selvagem deve ter atacado ele. Ai, crianças, Jacó ficou muito triste. A Bíblia diz que Jacó chorou muito, muito e ninguém conseguia consolá-lo. Ele ficou muito triste porque ele achou que José tinha sido morto. A crueldade daqueles irmãos de José trouxe muito sofrimento, muita tristeza para Jacó. Mas e José? O que aconteceu com ele? Ao chegar no Egito, José foi vendido para Potifar, um oficial de Faraó. Será que José ficou lá chorando, reclamando? Não, crianças, José confiava no Senhor. E depois, Deus mostraria para José o quanto foi importante passar por tudo aquilo. Antes de receber forças para ser paciente, você precisa receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Você está separado de Deus por causa do seu pecado. Mas o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para que o seu pecado fosse perdoado. Em Atos, capítulo 10 e versículo 43, está escrito assim: por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Quando você decide se aproximar de Deus e se afastar do pecado, crendo no Senhor Jesus como Salvador, a promessa de Deus é que você recebe o perdão dos seus pecados. Você quer ser perdoado? Você quer se aproximar de Deus e morar no céu? Então aproveite o momento para conversar com o Senhor através da oração e pedir a Ele para perdoar o seu pecado. Deus está pronto a fazer isso por você. Aproveite o momento, a hora é agora. Creia no Senhor Jesus que tudo fez
por você na cruz. E a nossa história terminou. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e dá o seu like. E não esqueçam, o nosso encontro é todo sábado aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima. Tchau, crianças!